né, 87 anos. Então, eu gostaria de iniciar também apresentando o Wanderson. O Wanderson é egresso da nossa escola, ele formou enfermeiro, formou aqui em 1997, ele fez doutorado em epidemiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 97? Fez doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E também ele teve, né, participação como professor na Escola da Fiocruz de Governo, epidemiologista do Hospital das Forças Armadas, né? E trabalhou durante 16 anos no Ministério da Saúde, né, Wanderson? E ocupou o cargo, né, como enfermeira epidemiologista da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde, o primeiro enfermeiro a ocupar esse cargo. É uma grande honra a gente saber que, né, o enfermeiro estava lá nessa linha de frente. Então, foi, né, realmente muito importante para todos nós. E, além de tudo, o Wanderson tornou-se, né, uma pessoa extremamente colaborativa, na sua competência como epidemiologista, com as suas bases também na área, né, da infectologia. E para nós é uma grande honra ter essa oportunidade de estar discutindo as questões que foram apontadas em relação ao Sistema Único de Saúde, os desafios que temos no enfrentamento, né, da Covid-19, e também dizer da nossa satisfação nesse momento em que a nossa escola, ela, ao completar os seus 87 anos, ela demonstra também um perfil já diferenciado, porque além de ser hoje, pelo ranking da Folha de São Paulo, a melhor escola de enfermagem do país, que muito nos honra, a UFMG essa semana conquistou também o ranking da 5ª universidade da América Latina. Então, isso também é algo extremamente importante para todos nós que estamos à frente, né, desse trabalho, na formação dos profissionais de saúde e no enfrentamento de vários desafios que foram impostos aí, colocados nesse momento tão adverso para todos nós. Então, é com grande honra, é com imenso prazer que essa casa, né, como você mesmo mencionou, que grande prazer retornar e falar um pouco da minha casa. Então, que você se sinta, nesse momento, acolhido por todos nós, né, acolhidos também por pessoas que estão conectando conosco, enfermeiros do Brasil inteiro, enfermeiros, né, nossos que estão no exterior, que estão conectando conosco. Então, uma grande honra a gente poder te ouvir, você trazer a sua experiência, as suas manifestações em relação a esse momento que estamos vivenciando. Minas Gerais está na linha vermelha nesse momento, né? O que muito nos assusta. A gente sabe que é um momento extremamente delicado para todos nós, um momento em que nós já temos mais de 90% dos leitos hospitalares comprometidos. O nosso hospital de campanha ainda não está em funcionamento, a UFMG, a Escola de Enfermagem, trabalhou um pouco nessa proposta. Então, né, sinta-se à vontade, sinta-se acolhido por todos nós e você fique à vontade para fazer as suas colocações. Eu vou fechar a câmera, vou fechar e você fique com a palavra agora, né? Nós vamos, né, depois a gente retoma e me perguntaram se pode fazer manifestações no chat, então fiquem à vontade porque depois nós teremos aí, né, as manifestações e as perguntas. Tem aqui algumas professoras que foram suas professoras também, professora Celina, né? E tem a geração nova que está chegando nessa escola, né? Temos aqui também a participação dos professores de outras universidades, professora Rosalina, que esses dias fez o convite para você para participar conosco da Rede SAM, né? Professora Darlene, também da nossa rede, professora Fábia. Então, tem pessoas do Brasil inteiro, enfermeiros e outros profissionais de saúde que querem te ouvir. E
quando você estudou na nossa escola, a nossa escola não tinha ainda os outros cursos da área da saúde. Então, hoje, a nossa escola tem o prazer também de estar, nesse momento, né, formando nutricionistas e formando também gestores do serviço de saúde. Então, são os dois cursos mais recentes da nossa escola, não tão recentes assim, né? Então, o curso de nutrição, ele já tem, né, a sua trajetória, assim como também o curso de gestão, são cursos mais jovens da nossa escola, mas cursos que estão aí contribuindo nessa rede de interprofissionalidade e trazer essa visão que nós precisamos, né, estar bastante integrados e conectados no âmbito do contexto da saúde. Então, fique à vontade para, né, a gente te ouvir e depois a gente faz uma abertura para as manifestações aqui do chat. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado de você ter aceito o nosso convite. Bom, eu acho que eu estou mais nervoso aqui do que falando na coletiva. Não, sinta-se extremamente. Você está em casa. Com as minhas amigas professoras, meus professores, e aqui quero primeiro agradecer, Sônia, pelo convite, pela oportunidade de debater esse tema que está envolvendo todos, né, independente da área. Cumprimentar a Débora, em nome dela, todos os professores da Escola de Enfermagem. Débora é minha amiga, nós trabalhamos juntos muitos anos, aprendi muito com Débora, tenho um carinho imenso por ela. E a gente sempre mantém contato e estamos aí buscando escrever e aprimorar. E eu vou tentar aqui abordar esse tema de uma maneira um pouco diferenciada em relação daquilo tudo que eu já vinha falando, para que a gente possa realmente envolver todos que estão assistindo no debate, com perguntas e também com abordagem complementar. Eu vou fechar minha câmera, né? E depois a gente volta, depois da sua exposição, você vai projetar algumas questões, né? Vou projetar agora. Então, depois a gente volta e vamos deixar os... Bom, eu sou o Anderson Oliveira, eu sou egresso da UFMG da turma de 97, eu entrei em 94, formei na UFMG. Depois que eu me formei na UFMG, eu fui trabalhar no Hospital Eduardo de Menezes, que é a minha casa também, onde eu aprendi muito da epidemiologia, da infectologia. Epidemiologia eu comecei ainda no segundo período, lá com a professora Mariângela Carneiro e com o professor Carlos Maurício Antunes. Eu era bolsista do CNPq, do PIBIC. Trabalhei com um professor de Seu Greco também no desenvolvimento da vacina contra HIV. E também trabalhei no programa de controle de doenças de Chagas em Minas Gerais, na época que foi o primeiro projeto que eu trabalhei. A professora Sônia me convidou para poder abordar, e aqui eu quero colocar que são reflexões e que eu espero contribuir. Eu fiz essa montagem aqui para, primeiro, antes de mais nada, os desafios do nosso Sistema Único de Saúde passam pelo recurso, pelo número de leitos, pela formação profissional e pela disponibilidade de profissionais habilitados. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Aqui a epidemiologia, vigilância, medicamentos, desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de pesquisa, laboratório, logística, inovação e também tecnologia. Ou seja, esses e outros são os principais desafios do Sistema Único de Saúde no enfrentamento da pandemia. O coronavírus, ele foi descrito em 1968, no entanto, tem artigos publicados desde 1937 sugerindo já, possivelmente, que eram já coronavírus.
A taxonomia dele começou como 2019 nCoV, depois mudou para SARS-CoV-2. Os coronavírus são possuem 5 gêneros: alfa, beta, gama, delta, e são hospedeiros primários, os morcegos e roedores. Os hospedeiros intermediários, nós não conhecemos efetivamente quais são. Os coronavírus comuns que afetam humanos são dos gêneros alfa e beta. Eles circulam em todo o mundo desde 1960, desde a década de 60. Nós começamos com os coronavírus, o 229E e o NL63, o AC43 e o HKU1. Estes ocorrem e causam resfriado, pneumonia todos os anos. No entanto, a SARS-CoV-1 ela surgiu em 2002, durou entre novembro de 2002 e julho de 2003, ocasionando cerca de 856 mortes. O Canadá foi um dos países nas Américas mais afetados. A partir daí, o coronavírus ganhou essa característica mais pandêmica. O SARS-CoV-2 ele é um primo direto do SARS-CoV-1, eles apresentam cerca de 80% a 87% de similaridade, e o MERS-CoV surgiu ali no Oriente Médio e tem os camelos como hospedeiro intermediário. É importante destacar que sabe-se já que o SARS-CoV, este que causa a Covid-19, ele possui 2 tipos, o L e o S. O L representa 70% das cepas e o S 30% das cepas. O L ele predominou no início da pandemia na China, mas ocorreu com uma proporção muito pequena fora de Wuhan, que é este que circula, que é o S. Então, essas características ainda não estão muito claras. O coronavírus ele possui esta morfologia aqui, é um vírus RNA, e tem uma proteína de membrana, que é a proteína spike, que vai ser importante depois para vocês compreenderem a questão da imunologia. Então, a proteína spike, ela se liga aos receptores da ECA, enzima conversora de angiotensina 2, que é localizada nas células humanas, e esse vírus se introduz na célula e reproduz. Aqui tem um outro aspecto importante, que é a questão da história natural da doença. Como vocês sabem, a história natural da doença do coronavírus não está bem descrita. Nós não entendemos a suscetibilidade, a fase pré-clínica, a fase clínica, a recuperação, deficiência, imunidade, portador e óbito, exposição, entre outros. A suscetibilidade ela é universal. Sabemos que a idade avançada e condições pré-existentes, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, pulmonares e renais, tornam a pessoa mais vulnerável às consequências mais Wanderson. Wanderson. Professor, acho que ele está com um problema. A gente não consegue ver. Ele não caiu, mas não está transmitindo. Espera aí. Vamos ver o que está acontecendo com a transmissão do Wanderson. Os ajustes de conexão aí, que está tendo problema. O microfone dele travou.
Nós estamos pedindo para as pessoas ficarem com os microfones fechados, tá? Acho que está todo mundo com o microfone fechado. Tá. Vamos aguardar para ver o que está acontecendo, tá, gente? Caiu a conexão e ele está... Caiu a conexão, ele está tentando reaver aí a conexão. Tá? Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, aqueles, né, que já têm algumas perguntas que gostariam de fazer, podem colocar as perguntas aí no chat. Pessoal, caiu a conexão, eu vou... Faz parte, Wanderson, esse é o momento nosso atual. Faz parte, pode dar continuidade aí. Eu vou dar continuidade aqui, deixa eu entrar aqui de novo. Só um minuto. Eu parei nesse slide mostrando o período de latência, não foi isso que vocês viram até aqui? Foi, pode dar continuidade. Ok. Então, eu vou só para mencionar aqui o período de latência e período de incubação, eles estão ainda sendo descritos, né? Nós temos 3 cenários principais. Um primeiro cenário em que eu tenho, a partir do início dos sintomas, eu tenho o período de infectividade aqui anterior os casos secundários começam mais ou menos no meio da curva. Aqui é um cenário 2 em que o intervalo ele é menor, ou seja, eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui, se eu observar aqui, eu tenho o início dos sintomas, pegando aqui o caso primário, então eu tenho a transmissão aqui antes do início dos sintomas. Deixa eu pegar aqui um apontador laser para poder mostrar. Então, aqui essa linha preta é início dos sintomas, aqui é a infecção do caso primário e aqui os cenários de transmissão para casos secundários. No cenário 1, eu tenho a transmissão anterior ao início dos sintomas. No cenário 2, eu tenho a transmissão, em alguns casos, posterior ao início dos sintomas. E no cenário 3, eu posso ter uma transmissão maior num período pré-clínico ou antes do início do sintomas. Então, isso vai variar muito de um aqui nós temos os testes laboratoriais e o desenvolvimento da viremia e também dos anticorpos. Então, nós podemos ter aqui na segunda semana após a detecção, após a exposição ao SARS-CoV, já o desenvolvimento de carga viral suficiente para ser detectável. Por isso que, em algumas situações, você pode detectar o caso ainda num período pré-clínico. Este é um período, a partir deste momento, ou seja, a partir do momento que eu tenho o vírus, é que eu tenho capacidade de fazer isolamento e fazer testes diagnósticos. Isso pode ser em lavado brônquico, pode ser até nas fezes, pode ser no trato respiratório e suave de faringe. No entanto, o período ideal para a coleta do RT-PCR é entre o 3º e o 6º dia de início de sintomas. Quando eu passo do 7º dia, eu começo a desenvolver os anticorpos, IgM e IgG. Então, nós temos aqui, a partir do 10º dia, idealmente, pode ser a partir do 8º, mas idealmente a partir do 10º dia, o desenvolvimento de anticorpos IgM e IgG,
que permitem fazer o diagnóstico sorológico, avaliar a exposição ao vírus. As manifestações clínicas do coronavírus envolve dor nos olhos, nariz entupido, escorrendo, tosse, dor no peito, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, dificuldade respiratória, náusea, perda de cheiro, febre, fadiga. Além disso, nós podemos ter, em algumas situações, uma síndrome inflamatória multissistêmica em crianças, muito semelhante à doença de Kawasaki, provocando um choque tóxico. Então, o coronavírus, sabe-se que ele provoca uma desregulação do sistema cardiovascular, provocando hemorragias, microtrombos e tudo mais. Então, é muito importante, isso ainda está sendo descrito, nós não temos ainda, neste momento, a capacidade de dizer que este é o padrão clínico, ou esta é a característica, ou quais são os sinais patognomônicos, apesar de muitos quererem visualizar o vidro fosco, por exemplo, na tomografia como um sinal patognomônico, mas não é. Um padrão de imagem com vidro fosco pode acontecer em outras pneumonias por causa bacteriana e outras causas. Então, por isso que é tão complexo. E diferente da época da Zika, a Zika, chikungunya e dengue, você tinha alguns parâmetros que permitia distinguir um pouco melhor as doenças. No entanto, um caso de coronavírus, de Covid-19, não tem praticamente muita diferença de uma síndrome gripal por influenza. Então, isso dificulta bastante. A imunidade ao coronavírus, as manifestações clínicas são um fraco indicador de transmissibilidade, porque hospedeiros assintomáticos podem ser altamente infecciosos e contribuir para a disseminação da pandemia. Uma vez atingido o limiar de imunidade de rebanho, a eficácia da imunidade coletiva vai depender, em grande parte, da força e duração da imunidade adquirida. Os patógenos, a gente sabe que a imunidade ela vai reduzindo ao longo da vida, e como é no caso de vacinação, infecção de sarampo, a imunidade coletiva ela pode ser eficaz e impedir a propagação de patógenos na população. Mas isso não é um fato fácil, né? Senão a gente não teria retomado o sarampo e estarmos aí com o sarampo espalhando. Inclusive, esse é um dos desafios importantes que nós devemos considerar. Nós não temos só coronavírus circulando no país. Temos dengue, temos sarampo, temos outras doenças que estão ficando relegadas, e isso pode implicar em perdas muito maiores do que o próprio impacto do coronavírus. Então, eu temo por uma situação na saúde pública muito, muito complexa. No entanto, essa situação da imunidade de rebanho, ela é muito rara, no caso, né, de uma imunidade muito ampla, ela é muito rara e não dá para a gente ficar esperando que as pessoas adoeçam, porque imagina quantas pessoas eu deveria pegar e quantas pessoas morreriam com essa irresponsabilidade, achando que o coronavírus as pessoas podem ficar soltas e pegarem o coronavírus porque algumas pessoas vão morrer mesmo. Isso não é aceitável. Aqui, para entender um pouco desta discussão sobre modelo de imunidade de rebanho, eu vou usar o modelo CIR como exemplo, que é um modelo em que eu considero o suscetível, infeccioso e recuperado. O modelo CIR ele é utilizado, foi muito utilizado no início, mas ele dá muitos erros, porque ele não é muito preciso, é muito simplório. Aqui, neste exemplo, eu estou usando um R0, que é um R0 de 4, numa população fechada, no qual nenhuma pessoa sai, nenhuma pessoa entra. O R0 é uma medida da capacidade do vírus de se espalhar. Quanto maior o R0, maior a infectividade, embora varie de região e configuração. Então, imagine que eu tenho 100% da população suscetível, ao longo do tempo ela vai caindo, porque vai aumentando o número de infectados, chega um ponto que o número de infectados
menor do que o de recuperado, o recuperado vai subindo e eu vou controlando o surto. Isso seria razoável, inclusive eu sou um crítico do uso do termo e do monitoramento de caso recuperado dentro da Covid, porque nós não conhecemos a população, não sabemos efetivamente quanto estão. Aquele recuperado que estão se apregoando tanto no Brasil e no mundo, é simplesmente os casos que não evoluíram para óbito e que foram internados, mas nós não conhecemos os casos que ficaram em casa. E isso é um problema muito grande. Então, quando eu trabalho com o R0, se eu tenho um R0 maior que 1, eu tenho um aumento da curva. Se eu tenho um R0 igual ou aproximado a 1, eu vou ter uma estabilização platô. E se eu tenho um R0 menor que 1, eu vou ter um controle, eu vou ter a redução dos infectados. É mais ou menos um barco. Imagine que se eu tenho um buraco no barco e estiver entrando mais água do que eu consigo retirar, significa que o R0 está maior do que 1, ou seja, eu não tenho controle. Pode ser 1.2, 1.4, 2, 3, 4, não importa. Se o R0 estiver igual a 1 ou próximo de 1, quer dizer que a quantidade de água que eu tiro do barco é praticamente a mesma que está entrando. E se o R0 for menor do que 1, quer dizer que eu estou conseguindo tirar mais água do que entra, chegando ao ponto de poder colocar uma rolha no buraco do barco. Então, isso é muito importante compreender. Tem um outro aspecto aqui, que para qualquer doença infecciosa, a comunicabilidade vai depender de vários fatores que vão afetar a dinâmica da transmissão, como densidade populacional, estrutura populacional, as diferenças de taxa de contato, isso tudo vai influenciar o R0 e vai influenciar também a imunidade de rebanho. Então, era uma bobagem aquela discussão de isolamento vertical horizontal, assim, de quem não entende absolutamente nada do assunto, e tinha muito epidemiologista que não era epidemiologista, muito médico, muita gente aparecendo e querendo apresentar a solução ou reinventar a roda, né? Então, é lamentável, mas faz parte de um processo democrático e da compreensão da sociedade. Aqui é mostrando alguns exemplos. Se eu tenho um R0 de 2, se eu pego 1, 2, 3 gerações, no final eu vou ter 15 infectados. Um R0 de 3 eu vou ter 40. Um R0 de 15, como no caso do sarampo, eu vou ter 3.616. Então, é por este motivo que a gente faz o isolamento, porque o vírus ele vai ganhando uma escala exponencial incontrolável, em que chega a um ponto que o limiar de controle e a minha capacidade de abrir leitos, de fazer a estruturação, ela é muito limitada. Ela não vai conseguir controlar a situação, não vou conseguir dar suporte, e aí vai ocorrer uma sobreposição de eventos, que não é só Covid. O problema não é só a Covid enquanto doença, porque do ponto de vista clínico, a Covid nem é das doenças mais graves clinicamente. Agora, do ponto de vista de transmissibilidade, como nós não temos proteção, não temos um tratamento específico, não temos uma vacina específica, essas pessoas elas vão pegar Covid, vão pegar influenza, e a hora que eu volto com a sociedade circulando novamente, eu vou ter de novo acidente de trânsito, eu vou ter uma série de outras questões, e o sistema de saúde é que fica doente. Aqui eu vou só mostrar rapidamente o que é uma imunidade de rebanho. Então, a imunidade de rebanho é quando a imunidade individual ela escala para a imunidade coletiva. Então, eu faço com que uma pessoa infectada não tenha contato com os suscetíveis, que são os azuis aqui. Então, é muito importante que a gente compreenda isso. No entanto, a Espanha acabou de fazer uma avaliação da prevalência de pessoas infectadas pela Covid. 95% da população espanhola não teve contato com o vírus. Então, ainda nós temos muito suscetíveis, e esse vírus ainda pode ocasionar
outras ondas de transmissibilidade. Aqui é para mostrar que, à medida que eu vou... aqui eu tenho a imunidade rebanho e aqui eu tenho o tempo, né? O R0. Né? Se eu tenho um R0 de 15, 16, eu vou ter que ter quase que 100% da população imunizada ou em contato por infecção natural adquirida. Se eu tenho um R0 de entre 2 e 3, que é no caso do coronavírus, eu vou ter que ter entre 50% e 60%, mais ou menos, da população exposta ao coronavírus. Possivelmente a gente não tem 5% da população exposta. Então, ainda temos que pensar aqui de acordo com cada uma dessas doenças. Então, aqui um exemplo, o sarampo em torno de 90%, a Covid-19 entre 50% e 70%, 80% da população. Aqui é um número esperado de mortes e é um número absoluto nos 20 países com maior incidência de Covid. Então, aqui eu tenho a letalidade de 0,2%, de 0,6% e de 1%, mostrando aqui o Brasil variando aqui entre 1 milhão a menos, em torno de 400 mil a 1 milhão e pouco. Isso é considerando um R0 de 3%, com limite uniforme de 67% em cada país. A gente sabe que isso varia muito, porque na medida que eu faço as medidas de distanciamento social, na medida que eu faço o uso de máscara, na medida que eu faço o uso de proteção, como lavagem de mãos, entre outras coisas, eu acabo reduzindo essa transmissibilidade. Mas aí, quantas pessoas realmente se infectaram até agora? Bom, primeiro que a gente tem que considerar que os registros globais de casos, mortes e recuperação de infecções ativas, elas refletem apenas os casos confirmados. A gente não sabe exatamente quantas pessoas pegaram e foi muito maior. Estima-se que para cada caso eu tenha 10 não detectados. O MIT fez um estudo sugerindo que já 249 milhões de casos de coronavírus, 1,7 milhões de mortes até junho. Isso faria um caso global, que o caso global seria 12 vezes maior do que a gente está vendo nos relatórios oficiais, e o número global seja em torno de 1 a 1,5 maior. Por que é importante conhecer quantas pessoas se infectaram? Porque é fundamental compreender como se dá a disseminação do coronavírus, a taxa de mortalidade, a prevalência, para que a gente possa compreender o papel do distanciamento social, bloqueio, rastreamento e quarentena. Quantos e como, por que o coronavírus se espalha tão bem? O coronavírus tem um R0 em torno de 2,2, o que significa que uma pessoa infectada espalha para 2,2 pessoas, cerca de 2 a 3 pessoas, mas tinha um impressionante R0 no início de 5,7. Então, nós vimos isso lá em fevereiro, né, quando a gente estava vendo o padrão na Itália e em outros países. A gripe sazonal tem um R0 de 1,3, então isso preocupou a comunidade internacional. Mas por que isso é importante? Primeiro, porque saber como o vírus se desloca é fundamental para entender e prevenir a propagação, além de controlar o comportamento, pode estimular os governos a agirem mais cedo, a gente tomar medidas mais eficazes e coordenadas, né? Porque não adianta só fechar, mas é importante dialogar com a sociedade e fazer isso de uma forma coordenada. Para vocês terem ideia, apenas 1 minuto de fala alta pode produzir mais de 1.000 gotículas contendo coronavírus, que vão permanecer no ar em torno de 8 minutos ou mais, de acordo com a pesquisa do Institute of Health. Esses estudos mostraram apenas algumas centenas de cópias de um vírus respiratório são suficientes para infectar outra pessoa. O que eleva a mortalidade em pessoas infectadas pelo coronavírus? Esses pacientes que desenvolvem resultados mais graves, o sistema imunológico ele pode responder de forma exagerada, produzindo uma tempestade de citocinas e liberação de sinais químicos que o próprio sistema imunológico pode atacar as células. A reação pode variar de quadros leves, como eu tive, eu, minha esposa, minha filha,
febre, fadiga, apesar da gente ter vivenciado indisposição intestinal, muito desconforto. Eu tive falta de ar, eu tive muita dor no corpo, minha esposa teve muita dor no corpo. Então, os padrões críticos, eles são alarmantes, porque não são só pessoas com fatores de risco aparentes, como tabagismo, doenças crônicas, que podem evoluir para quadro grave. E por que é importante entender isso? Porque o coronavírus causa tanto dano que pode levar a tratamentos mais eficazes em hospitais, como também a gente cria metas para o desenvolvimento de medicamentos, né? Qual a porcentagem de pessoas infectadas pelo coronavírus pode evoluir para o óbito? Principalmente as pessoas acima de 60 anos, né? A gente sabe que as pessoas com doenças de base, com obesidade, estimativas sugerem que a taxa global de mortalidade varie de 0,4 a 3,6, com a média de 1%. Então, nós estamos hoje com a taxa em torno de 4%. Isso significa que para eu ter uma taxa de letalidade de cerca de 1%, eu deveria ter 3 vezes mais casos registrados no sistema de informação. Então, se eu estou com 1,7, 1,8 milhões de casos, eu tenho que multiplicar isso por 3, é o total da subnotificação aproximada. Então, basicamente, devemos ter aí em torno de 6 milhões de casos que deveriam ter sido detectados, registrados, mas pela falta de teste, pela estratégia de testagem adotada e pelas dificuldades que nós tivemos no início de compra de insumos e também para a realização do RT-PCR, entre outros problemas que enfrentamos ao longo do tempo. Isso é importante compreender porque as variações na taxa de mortalidade elas podem ajudar a expor falhas da gestão, cadeia de suprimento, atendimento do paciente, podendo ajudar na correção e aprimoramento do atendimento do cuidado. Entre outras questões, como identificar pessoas com maior risco, prevenindo, né, de forma mais efetiva. Por que os jovens enfrentam o menor risco de adoecer? Primeiro que entre 22 de janeiro e 30 de maio, pessoas com 20 a 30 anos representavam 30% dos casos confirmados nos Estados Unidos. Essas categorias representaram 10% das internações e 9% das internações UTI, mas menos de 2% das mortes, ou seja, elas pegam mais, a gente está vendo isso agora, estamos vendo uma pauperização da doença e uma interiorização, onde a longevidade, o perfil etário também pode estar influenciando por esse padrão, em que eu tenho mais pessoas doentes e menos óbitos, mas ainda é muito cedo para tomar qualquer conclusão. E normalmente crianças e idosos estão na mesma faixa de risco para a gripe, né? A gente sabe que gripe, quando ocorre, acontece nos extremos, nos mais velhos e nos mais novos. No entanto, com o coronavírus, isso não foi dessa maneira. 70% das mortes nos Estados Unidos são com pessoas de 70 anos ou mais e as crianças menos de 2%. Então, por que é importante compreender e por que a gente vem olhando de uma forma mais cuidadosa e tem que tomar muito cuidado com esse conceito, esse cuidado, cultura geral, esse senso comum, aliás, de que vamos abrir, vamos voltar às escolas, porque os jovens não pegam, não adoecem, não morrem e tal, mas eles são super spreaders em muitas situações, eles podem espalhar muito mais e o contato com pessoas mais velhas, idosos, avós, que geralmente ficam com as crianças, a gente vem falando disso desde o início da pandemia. Entender como as crianças não costumam mostrar, por que as crianças não costumam mostrar sinais da doença, por que elas são mais propensas a infecções, por que elas experimentam sintomas mais leves e muito mais menos evidentes, né? Pode ter enorme implicação no desenvolvimento e compreensão da vacina, de como que a doença se espalha, e isso pode ajudar a compreender melhor a vacina. A reinfecção, ela é uma questão ainda muito pouco esclarecida, quase que certamente
a gente tem anticorpos neutralizantes. O que nós não sabemos é por quanto tempo ele dura e qual a capacidade de proteção em todos os contextos. Alguns casos deram positivo e mais tarde ficaram livres e pegaram novamente, mas isso não está muito claro se foi qualidade do teste, testagem em momento inoportuno, ou seja, compreender a imunidade de longo prazo é uma norma que deveria implicar importantes medidas para controlar a pandemia, pode permitir que as autoridades levantem restrições sobre o distanciamento social e colocando essas pessoas doentes, ou seja, a gente pode também entender o uso melhor do plasma e de outras e dos anticorpos, né? em compreender se a imunidade celular e a imunidade humoral, como elas trabalham de forma coesa e qual a importância disso. Com o sazonal vírus, a gente sabe que temperaturas mais quentes e umidade mais baixa podem impedir a propagação do vírus, de acordo com uma pesquisa que foi feita agora em junho. Isso poderia explicar por que a cidade de Nova York teve taxa de crescimento de novas infecções em comparação a Singapura no mês de março, por exemplo. Embora outros fatores, como a questão dos testes, rastreamento, possam ter tido um papel importante. Tem um estudo em abril que mostrou a ligação entre a vida útil do vírus e a temperatura. A 4 graus Celsius, o coronavírus durou até 2 semanas em tubo de ensaio, enquanto que na temperatura, quando foi aumentada para 37 graus, a vida útil caiu para um dia. Isso não quer dizer que a doença só ocorre em lugares quentes ou lugares frios. Parece que a umidade elevada tem um papel muito importante. Talvez isto justifique um pouco o padrão de transmissibilidade na região amazônica, na região de Fortaleza e menos em outras regiões. Mas é importante compreender isso porque também nós precisamos alinhar essa estrutura com o desenvolvimento de vacina. E no Brasil, nós sabemos, aqui é o caso da pandemia de influenza em 2009, este é o padrão de circulação de vírus respiratórios, ou seja, nós estamos exatamente no mês de julho, que é o mês em que ocorre o maior número de casos de infecções respiratórias. Eu vi ali, mais ou menos em maio, todo mundo comemorando, Minas Gerais está ótimo, é um exemplo e tal, não sei o quê. Eu falava, gente, vocês estão cantando a bola antes da hora. Calma, ainda não chegou o momento da transmissão em Minas Gerais. A transmissão em Minas Gerais, ela acompanha a transmissão de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O resto do país tem outro padrão. Rio de Janeiro e Espírito Santo têm mais similaridade em perfil sazonal de vírus respiratórios com o Nordeste do que com Minas Gerais e São Paulo, para vocês terem ideia. Então, nós temos no Brasil, segundo Cláudio Codesse e Marcelo Cordeiro, 4 grandes regiões ou 4 grandes padrões de circulação de vírus respiratórios. Em Minas Gerais e São Paulo estão muito mais próximos do que é o Sul do que o resto do país. E quando a gente olha a transmissão de vírus respiratórios e olha para a curva do Brasil, é basicamente Minas Gerais, São Paulo e região sul do Brasil. O resto do país praticamente não impacta em magnitude em relação à quantidade de casos. Então, vamos esperar para ver agora como vai ser no sul. Possivelmente, a gente deve ter um deslocamento a semana 31 ao final de julho, início de agosto. Possivelmente, a gente deve, se o deslocamento, o distanciamento social, o que eu acredito pouco, porque eu acho que a gente nem fechou direito, nem abriu direito. Se ele tiver sido efetivo em algumas regiões, assim, ele tiver realmente funcionado, a gente vai ter um deslocamento do pico para o final de julho. Se a gente observar que o pico se manteve como padrão que eu estou mostrando aí, quer dizer que o distanciamento teve menos eficácia do que poderia ter tido. É mais ou menos isso. Aqui, a questão dos medicamentos. Até o momento, não existe tratamento específico para o coronavírus ou seus sintomas. No entanto, tem 17 tipos de tratamento sendo testados, hidroxicloroquina. Eu tenho visto que o pessoal
está botando muita fé na ivermectina, vai ficar uma galera aí sem piolho, com os cabelos bons e tal, vai ter outros resultados. Agora, em doses elevadas, isso pode causar sintomas neurológicos, como no caso da cloroquina, em doses elevadas pode causar problemas cardiovasculares. Então, é um absurdo isso que está sendo feito, essa promoção parecendo propaganda de horário da tarde, promovendo medicamento naqueles programas de fofoca. É um absurdo o que está sendo feito, mas, lamentavelmente, esse é o nosso Brasil e a gente está vendo coisas surreais, nunca antes vistas. Os ensaios clínicos mostraram que dexametasona tem se mostrado, assim como a heparina também tem apresentado um padrão muito interessante, resultados muito interessantes. No entanto, nenhum desses medicamentos, nenhum desses protocolos ainda pode se dizer que seja efetivo. É uma falácia querer associar a relação entre o uso da cloroquina e a redução do número de óbitos. Isso é uma enganação, nós não podemos aceitar, isso é um absurdo, não tem a menor coerência, é a mesma coisa daquele gráfico mostrando o número de suicídios correlacionado com os lançamentos de filmes do Nicolas Cage. Tem até um gráfico, depois eu mando para vocês. É um absurdo, literalmente querer enganar o povo. E provocar e colocar os médicos numa situação muito delicada, porque a população está sendo agressiva, exigindo que os médicos prescrevam esse medicamento, mesmo a contragosto do profissional. É um absurdo isso que está sendo feito. Então, a ferramenta é importante entender esse medicamento para retardar as infecções e impedir que o coronavírus prejudique pessoas, reduzindo assim a sua disseminação e aliviando os encargos do sistema de saúde. Vamos ter uma vacina? Possivelmente sim, mas não no curto prazo. A vacina com a Oxford, ela deve ficar pronta ainda esse ano. Não é a vacina mais que sair primeiro que é a melhor. Pode ser que a vacina que ainda está numa fase pré-clínica seja muito melhor do que essas que estão saindo. Então, tem que ter muita calma, muita cautela. Eu tenho clareza, tenho certeza que o que nós temos que ter é o desenvolvimento de uma vacina brasileira, porque se o vírus sofrer mutações, eu duvido muito que China, Estados Unidos, esses grandes países vão querer fazer mudança na estrutura da vacina só porque o Brasil está sendo afetado. Então, é fundamental que a gente fortaleça o Instituto Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, que são, sim, competentes e capazes de realizar o desenvolvimento dessa vacina. E, graças a Deus, nós entramos nesses estudos, porque já estava uma coisa incomodando muito, eu estava muito preocupado do Brasil ficar fora desse desenvolvimento. E aí tem várias vacinas que estão sendo desenvolvidas, são cerca de 180, 190 vacinas, mas 21 delas que estão no estudo clínico já, fase 1, fase 2 ou fase 3. Fase 3 só tem duas, que é uma da Seneca e a outra é da AstraZeneca. Quais são as consequências de longo prazo? As consequências de longo prazo envolvem a compreensão, nós não temos muita clareza se casos graves vão ter sequelas, se a gente vai ter algum outro dano, a gente não conhece, lembra de Zika, que começou em fevereiro, janeiro, e depois nós fomos ver o efeito de Zika lá para outubro, novembro, começando inicialmente ali no período de agosto, lá em Pernambuco, Paraíba e tal. Então, eu creio que nós precisamos entender ainda, os pacientes que apresentam coágulos sanguíneos também enfrentam riscos de danos no longo prazo, dor e perda de função, principalmente dos órgãos. Embora algumas pessoas pareçam melhorar após 2 semanas, mesmo aqueles casos mais leves que relatam sintomas durante vários meses, incluindo fadiga, dor no peito, dificuldade de respirar, perda do paladar e olfato. E esses sintomas podem ser resultado da inflamação persistente e não de uma infecção ativa. E por que é importante entender isso? Porque saber a extensão dos danos duradouros causados podem ajudar o governo a priorizar a pesquisa,
as ações de suporte social, entre outras medidas. Basicamente, esses são os pontos centrais que eu trouxe aqui como desafios do Sistema Único de Saúde. Eu tenho tentado manter as pessoas informadas. Eu tenho um site que é o www.epidemiologista.org e tenho também o Instagram, que é o Anderson Epidemiologista, onde eu tenho tentado colocar informações lá nesse site. E para completar, eu quero só mostrar para vocês aqui duas coisas. O Ministério da Saúde tem esse site que nós criamos ainda na nossa gestão, coronavírus.saude.gov.br. Aqui tem uma série de materiais, vocês conhecem. Neste momento, agora, dia 10 até 18h40, são 1,7 milhão casos, sendo 69.184 óbitos acumulados. Lembrando que o óbito tem um delay muito grande e muitos óbitos não foram registrados porque não tinha exame, não tinha material, não tinha coleta adequada, a gente não tem uma imunistoquímica para ser utilizada de forma mais ampla. Quando nós falamos assim, o Brasil está caindo o número de casos, é muito prematuro dizer isso, é o que nós desejamos, mas ainda é muito prematuro. E a gente pode observar aqui que nessa linha vermelha mais clara, temos os Estados Unidos, e na linha aqui vermelha, nessa linha mais escura, o Brasil. Quando a gente compara o Brasil com a América do Sul, a gente pode observar que o Brasil está bem acima, numa proporção de 1 milhão de habitantes. Quando a gente compara com a União Europeia, a gente pode observar também, aí fica muito mais claro, o que é uma região controlada. É quando eu consigo ter esse platô. E nós não temos indicativo ainda de um platô. É muito recente para dizer isso. Eu só creio que depois de quando nós chegarmos, né, no final ali no final de agosto, a gente vai ter uma visão mais clara, né? A partir do início de agosto, com certeza, teremos uma visão mais clara. E quando a gente olha aqui, os países com maior população, vamos pegar aqui China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, o Brasil é o 6º país do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes, em número de casos e em número de óbitos, nós estamos aqui em primeiro lugar, óbitos novos, ou seja, a gente ainda está com um número ativo de casos ainda muito elevado. Então, é muito prematuro dizer ou associar, fazer qualquer tipo de associação de estabilização em pleno mês de julho. Isso é uma falácia, não é possível fazer isso neste momento. Quem faz isso não entende absolutamente nada de epidemiologia. Nós temos aqui um painel dos vírus respiratórios. Então, de acordo com o Sistema Único GAL, Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial, fizemos só 1,5 milhões de testes para vírus respiratórios e nem todos eles são para Covid, né? Então, convenhamos, a gente ainda, infelizmente, testou pouco. E, basicamente, são essas as minhas considerações. Eu vou passar a palavra para a Sônia para a gente poder debater um pouco. Sônia? Wanderson, muito obrigada, uma exposição extremamente clara. Você trouxe contribuições muito interessantes para as nossas reflexões. Eu estou recebendo aqui mensagem da professora Andréia, te parabenizando, professora Andréia Gazinelli, foi sua professora com certeza, te parabenizando aqui. Também temos, né, uma pergunta aqui em relação, né, outros colegas aqui também de outras instituições, professora Fábia, professora Darlene Tavares, né, também da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, nossa colega enfermeira,
professores aqui da Escola de Enfermagem, te parabenizando pela exposição. E temos uma pergunta de uma colega, que é a Jaqueline, perguntando exatamente sobre a situação que você expõe, quando de fato que nós vamos poder dizer que estamos no pico da pandemia, né? Considerando todo esse contexto e esse cenário que você apresentou, porque como você bem mencionou, Minas Gerais, né, atualmente nós estamos na linha vermelha, mas Minas Gerais, né, nos primeiros meses em que estávamos ainda discutindo as questões de isolamento social, de distanciamento, Minas Gerais acreditava que ia ficar nesse platô ainda intermediário. E agora nós estamos vendo, como você bem colocou, que a situação de Minas ela está se agravando a cada dia. Hoje nós temos, né, a questão dos leitos hospitalares aí com uma taxa de ocupação já bastante alta. Hoje o Hospital Eduardo de Menezes inaugurou, abriu uma outra ala para atender os pacientes, o hospital, inclusive, que você já trabalhou, né, abriu uma outra ala para atender esses pacientes mais críticos. O hospital de campanha ainda nosso permanece fechado, com perspectiva de abertura na próxima semana. Enfim, você colocou inicialmente que a situação dos leitos é algo extremamente importante como desafio do Sistema Único de Saúde. Então, a Jaqueline pergunta sobre a questão de fatos. Nós temos como, de fato, dizer o pico é daqui 2 semanas, 3 semanas, como você apresentou. E se você poderia falar alguma coisa nesse sentido. Bom, e a outra pergunta, que aí você já pode também... Vamos fazer uma rodada de 3, então, Sônia? Me fala 3 perguntas, aí eu respondo. Porque estão também perguntando sobre a questão das máscaras caseiras, né? Eu acho que vocês falaram muito sobre isso, a questão do uso das máscaras, a forma como também o Brasil estava fazendo essa aquisição de máscaras. Então, é outra manifestação aqui. Se você puder, então, já colocar o seu parecer, será muito bom. Bom, sobre a questão do pico, eu acredito, independente do nome, né, se é pico, se é onda, se é crista, não importa qual a denominação. O período que nós temos, historicamente, de maior transmissibilidade de vírus respiratórios é agora no mês de julho, gente. Então, é no período do inverno, né? Eu brinco sempre quando eu estou falando que não se vende Resfrim, medicamento antigripal no verão, se vende agora. As indústrias elas têm sazonalidade também de comércio, né? Então, nós temos agora, neste mês de julho, estamos vivendo, se a gente pode chamar assim, o pico. Estamos agora, no mês, entre a semana 27 e 31. Agora, a grande questão é, esta transmissibilidade, ou esta ocorrência, ela está sendo realmente percebida? Eu tenho minhas dúvidas, a gente está testando pouco, então, muito provavelmente, nós estamos com uma magnitude menor ou aquém daquela que é verdadeira. Segundo, eu não estou falando verdadeira daqueles casos que a gente não consegue detectar, que são os assintomáticos. Além disso, com toda a baixa testagem que nós enfrentamos, nós temos também a questão da baixa transmissibilidade. Nós estamos, neste momento, que é o mesmo período de transmissibilidade, considerando o mesmo período de transmissibilidade dos Estados Unidos, que testou muito, nós já ultrapassamos os Estados Unidos, ou seja, nós temos mais casos do que os Estados Unidos no mesmo estágio da pandemia que estamos e testando infinitamente muito menos. Então, eu acredito que estamos agora nesta fase de maior transmissibilidade de vírus respiratórios, não tenho dúvida disso, que julho é o período. Possivelmente, o número de pessoas suscetíveis é tão grande que nós podemos ter ainda
uma transmissibilidade elevada por mais alguns meses. Eu creio que, baseado no padrão que a gente vem observando, e eu estou acompanhando alguns estados, como Pernambuco, como Goiás e Minas Gerais, a gente tende a ter um padrão, ou seja, o isolamento tem dado algum efeito, então, possivelmente, no final de julho, nós teremos a resposta para essa pergunta. Se a gente tiver uma redução sustentável por 2 a 3 semanas consecutivas, eu diria 3 semanas idealmente, aí eu posso falar em redução ou eu posso falar em estabilização. Enquanto eu não tiver, eu ainda não sei exatamente quando vai ser o pico. Essa é a resposta. Sobre a máscara caseira, nós estamos agora enfrentando uma coisa surreal, né? O mundo inteiro mostrando e falando que a máscara é o único mecanismo de proteção e autoridades dizendo que não deve usar máscara. Então, é uma situação muito delicada, mas o que eu posso dizer é que, sim, a máscara caseira é uma barreira importante, mas não é a máscara por si só. É a máscara associada com a higienização dela regular, com a substituição quando ela estiver molhada, com a lavagem de mãos, com o uso de álcool em gel, ou seja, é uma combinação de estratégias. A máscara sozinha não faz milagre. Então, é nesse sentido. Sônia. E a qualidade também, né? Não pode fazer máscara com qualquer tecido. A Anvisa tem protocolos e aí tem que tomar muito cuidado porque tem muito oportunista, né? A gente fazendo máscara de qualquer tecido que acha mais barato. E aí esses tecidos muito baratos têm uma trama muito grande. Então a probabilidade de infecção é quase que a mesma coisa de não usar máscara. É desconfortável. Usar máscara o tempo inteiro não é a melhor coisa do mundo. Eu vou falar a minha sensação, eu não vou ficar enganando. Eu não gosto de ficar usando máscara, mas eu tenho que usar. É uma questão de consciência coletiva e responsabilidade social. Então, nós temos que usar para proteger outras pessoas e também nos proteger. Então, o uso de máscara, ela vai ser um questionamento ainda mais exacerbado caso a gente conclua realmente que o vírus também seja transmitido por aerossóis, como está sendo debatido ultimamente. Aliás, acho que você usou uma fala muito interessante, uma das suas apresentações, que você falou que máscara é um acessório que veio para ficar. Exato. Exatamente. Exato. E então, é o que estamos vivenciando, né? O que estamos vivenciando. A professora Rosimeire, que é hoje, né, presidente... Só tem um detalhe, Sônia, eu acho que a gente deve considerar também o seguinte, a indústria não vai ficar parada, possivelmente a gente vai ter muito mais oferta, vai baratear esse acessório e a gente vai ter máscaras mais confortáveis, mais eficientes, né? Então é só para completar a minha fala, porque uma coisa é olhar agora, outra coisa é olhar daqui 6 meses, que é outro cenário. Certo. A professora Rosimeire, que é coordenadora hoje da área da enfermagem gerontológica, da rede da enfermagem gerontológica, está perguntando, né, como que você vê o protagonismo da enfermagem no enfrentamento da pandemia. E tem uma outra manifestação da professora Débora, né? A professora Débora está te parabenizando e ela faz aqui uma observação em relação à questão que envolve hoje, eu vou ler porque a manifestação dela ela coloca, muito obrigada, existem estimativas, né, do HME e o GBD que falam do pico em setembro. E a estimativa de 150 mil óbitos. O que você acha da disponibilidade do SIM online para que possamos, os pesquisadores e a sociedade, verificar as tendências em relação ao excesso de mortalidade? Em análise dos dados do registro civil, o único disponível até o momento, nós podemos verificar o aumento de mortes cardiovasculares, na maioria em casa, e se não será útil ter o SIM online nesse momento. Então, a manifestação aqui da professora Débora, acho que você pode responder essas duas, depois tem algumas outras manifestações aqui. Tá? Só repete a primeira que falhou, eu esqueci aqui. É a professora Rosimeire, que é a coordenadora hoje, ela é da Associação... da Enfermagem.
enfermagem e é coordenadora da área da enfermagem gerontológica, do Departamento Científico de Enfermagem Gerontológica, né? Agradeço a presença também. Desculpa. Bom, é o seguinte, a gente vai sair dessa pandemia com 2 protagonistas. O primeiro é o Sistema Único de Saúde, e o segundo é a enfermagem. Eu não tenho dúvida que a enfermagem, neste papel, nessa situação, considerando todo o arcabouço de estruturas que nós dispomos para enfrentamento da Covid, o que faz a diferença é o cuidado. E cuidado é enfermagem. Cuidado e enfermagem são sinônimos. Então, a gente acredita que, eu não tenho dúvida disso, que a enfermagem está no seu melhor momento e muito bem preparada, né? Apesar da gente ter enfrentado aí muitos cursos de enfermagem com qualidade muito heterogênea, é melhor termos enfermeiros e qualificá-los e aprimorá-los, mas colocá-los numa posição de responsabilidade. Eu acho que a enfermagem tem demonstrado cada vez mais, e eu sou apenas um enfermeiro no meio de milhões de profissionais muito qualificados, melhores que eu e que estão atuando aí, dando sangue. Eu só tenho que parabenizar todos os enfermeiros que estão atuando e a enfermagem como um todo, né? Não só o enfermeiro, mas também o técnico e toda a equipe que faz parte, porque o enfermeiro sozinho também não faz verão, né? Então, a equipe médica, a equipe de odontologia, a equipe de fisioterapia, terapia ocupacional, então são profissionais que estão demonstrando, e a enfermagem ela tem um caráter agregador, né? Eu trabalhei muitos anos em hospitais, o Eduardo Menezes foi minha escola, e muito do que eu aprendi ali com técnicos, com auxiliares, com médicos, com outros enfermeiros. Então, essa é a beleza da nossa profissão e eu tenho certeza que a gente vai sair muito fortalecido. Agora, vai caber aos enfermeiros buscar esse posicionamento social, né? Não adianta passar a epidemia e deixar acabar, a gente tem que eleger vereadores, eleger deputados, buscar a luta, né? Temos que lutar mesmo pelas nossas causas e sem demagogia, sem menosprezar nenhuma outra profissão, porque a nossa profissão realmente ela é muito desvalorizada comparada com outras profissões e eu acho que a gente está tendo uma visibilidade que deve ser bem aproveitada. Sobre o SIM, Débora, você é a mestra no sistema de mortalidade. A grande questão do sistema de mortalidade é que ele não foi criado para essa velocidade, né, que a gente está vivendo hoje. Infelizmente, a gente vinha já trabalhando com o DataSUS para colocar o sistema de mortalidade online, né, para que isso pudesse ser menos demorado. A gente pode ter delays ou atrasos de atualização do sistema de mortalidade de quase 6 meses, a depender da situação, mas no início da epidemia, nós fizemos uma portaria, dialogamos com os codificadores para que eles pudessem enviar os lotes com mais velocidade e esses lotes pudessem ser alimentados. Eu acho que devemos solicitar ao Ministério, eu acho que tem possibilidade de já disponibilizar esses lotes que já foram transferidos para que as universidades possam analisar esse padrão de excesso de mortalidade. Eu fiz um trabalho em 2012, junto com colegas, eu participei de um trabalho onde nós fizemos uma avaliação de excesso de mortalidade. Está bem bacana, está publicado, depois eu mando para vocês esse trabalho, mostrando de 1980 a 2008, se não me engano. Então, é um período enorme de avaliação de excesso de mortalidade. Seria muito interessante pegar esse trabalho e fazer o trabalho e análise posterior, né? Porque esse dado que a Débora está chamando a atenção, ele é importante, porque o que acontece é o seguinte: imagina que eu tenho uma cidade, eu não vou citar o nome de nenhuma cidade, para não constranger nenhuma, mas imagine que a gente tem uma cidade numa região do norte que não tenha muita tradição de enfrentamento de vírus respiratórios e ela tinha na sua estrutura
sei lá, vamos supor, 50 leitos. Mas, se eu fizesse uma análise do perfil daquela população, considerando a densidade populacional, trânsito entre municípios, cooperação intermunicipal, aquele município deveria ter 100 leitos. Mas eu vinha com 50 leitos e ali me deslocando, mandando gente para outros municípios e tudo mais. Quando chega a Covid, ela vai me pressionar por leito e eu chego à conclusão que, por causa da Covid, eu deveria ter 120 leitos. A impressão que dá é que eu tive um aumento de 50 para 120, ou seja, que eu tive um aumento de 70, quando, na prática, a minha necessidade era de 20 e não de 70. O que eu estou querendo dizer com isso, e que é fato, é um reflexo do subfinanciamento do sistema único de saúde, da falta de investimento na estrutura, em todo esse processo que a gente vem enfrentando há anos. Então, é mais ou menos isso aí, para complementar a fala da Débora, e esse estudo de excesso de mortalidade é fundamental. Sônia. Nós temos aqui ainda algumas perguntas, né? Em relação à questão que a própria Débora perguntando sobre a questão, o que você acha em relação à desigualdade social da pandemia. E tem uma pergunta aqui bastante interessante. A Paloma, ela está perguntando se você, né, que gostaria de saber o que você acha do cenário do Brasil, se ele poderia ter sido diferente, se a equipe, né, do Mandetta, incluindo você, estivesse até hoje no Ministério. Qual seria o cenário na sua perspectiva? Né, a gente sabe de todo o contexto que vocês vivenciaram, inclusive você usou uma expressão que permanece, que é a pedra no caminho, né? Você usou essa expressão, que foi uma expressão muito simbólica para o momento em que vocês, né, saíram do Ministério, saíram de cabeça muito erguida, com certeza, e tudo aquilo que estava sendo, né, planejado e construído. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, né, a Paloma e outros aqui também que gostariam de ouvir nesse sentido. Bom, sobre a desigualdade social, está muito claro pelos dados dos Estados Unidos, afetando desproporcionalmente, principalmente negros e latinos, né? A gente tem visto isso, inclusive hoje, Jarbas publicou na rede social pedindo os países para detalharem mais o perfil de raça-cor e características sociais para que a gente possa entender um pouco a dinâmica. E a gente já estava vendo isso, porque inicialmente o número de brancos era muito maior lá no início da pandemia, porque as pessoas que viajam e os negros geralmente eram aqueles que tinham contato com os brancos, ou porque trabalhavam, ou porque viajavam em decorrência do trabalho, não quer necessariamente dizer que eram negros pobres, negros ricos, ou seja, a condição social independente da raça cor. A outra coisa é a situação atual, em que há uma pauperização e uma introdução em regiões mais densamente povoadas, onde a longevidade, a média da faixa etária é menor. Então, talvez seja muito mais explicado a redução da mortalidade por uma melhora do manejo dentro dos hospitais, com maior conhecimento dos profissionais, e também pelas características etárias, ou seja, está pegando muito mais populações pobres, e essas populações pobres têm, em média, uma faixa etária, uma média etária menor. A outra questão é a interiorização. Então, a gente sabe que o interior ele é menos denso, então a transmissão ela ocorre de forma mais lenta. Além disso, nós temos também uma demora muito maior no atendimento desses casos. Então, fazer o isolamento numa cidade menor, ele acaba sendo muito mais, relativamente mais fácil do que numa cidade de médio e grande porte. Então, a gente precisa entender, mas não menosprezar essa doença porque ela está diminuindo, ou porque está indo para o interior, ou porque está indo para os pobres e tal. Então, esse é um ponto. Sobre a questão do Brasil, na nossa gestão, o que eu posso dizer é que o trabalho com o ministro Mandetta foi... Eu nunca vi um ministro valorizar tanto a enfermagem como o ministro Mandetta. Poucos foram os ministros com quem eu trabalhei que valorizaram a enfermagem.
E o Mandetta foi um desses que mais valorizou a enfermagem, e não só por ser a enfermagem, por eu ser enfermeiro. Ele me permitiu montar uma equipe extremamente técnica e conduzir o trabalho de uma forma muito técnica. Ele me ouvia. Então, eu consegui implementar uma série de estratégias que eu estudei ao longo de muitos anos, né? Muitos anos trabalhando com esse tema. Possivelmente, eu passei por todas as epidemias de maior repercussão desde 2001. Então, é um acúmulo de conhecimento que poucos tiveram a oportunidade de vivenciar, né? A minha turma ali, meus colegas Grace, Marcelo, Wildo, também tiveram, Lenildo, mas sobre como o Brasil estaria agora, se nós estivéssemos naquela disputa entre politizada demais, eu diria que estaríamos pior, porque nada pior para o desenvolvimento de uma pandemia do que a politização. Agora, nós não somos insubstituíveis. Nós fizemos um trabalho, deixamos uma proposta, temos conhecimento e clareza das limitações de tudo que nós enfrentamos, mas fizemos um excelente trabalho. Tanto é que o grupo que permaneceu deu continuidade ao trabalho, não fizeram nada de novo. Estão dando continuidade àquilo que nós plantamos. Às vezes, de uma forma um pouco mais demorada, lenta, poderia ter sido de forma mais, eu diria, mais pactuada com estados e municípios, um fortalecimento do diálogo com o Conselho Nacional de Saúde, com a sociedade civil organizada, porque a grande questão agora para essa pandemia, está ficando cada vez mais claro para mim, é que nós temos um instrumento chamado distanciamento social. E se nós não tivermos um bom diálogo com a sociedade, nós vamos queimar esse cartucho. A sociedade, na hora que a gente pedir a ela para ficar em casa, ela não vai reconhecer mais a autoridade pública. Então, a gente vai ter muito problema. Então, essas disputas todas políticas, elas atrasam. Não é uma questão de partido, de uma pessoa ou outra. Ontem, numa entrevista que eu dei na CNN, me perguntaram quem era a pedra no caminho. Não é uma pessoa a pedra no caminho. A pedra no caminho foi a politização do debate, porque ela trouxe para a tona, para essa discussão, uma insanidade e um debate que não era da saúde. A saúde hoje, quando eu olho o relatório do governo federal, a saúde ficou coadjuvante lá em último plano, né? Nós não estamos quando deveria estar sendo o protagonista, o carro-chefe dessa história. Infelizmente, foi a opção, e eu só posso dizer que se nós tivéssemos condições de trabalho, como tivemos no início, quando nós estávamos fazendo toda a implementação, nós teríamos conseguido articular com estados e municípios fechamentos coordenados, ações coordenadas. Eu posso dizer isso com tranquilidade, porque eu que estava fazendo contato com todos os secretários estaduais e das capitais, e eu era muito bem recebido, eu sempre fui muito respeitado, e eu tive uma relação, mantenho uma relação de amizade com todos os secretários estaduais, e o Brasil só não está pior por causa dos secretários estaduais e municipais. Realmente é lamentável a hostilidade em relação à ciência, a hostilidade em relação à educação, em relação à saúde, mas a gente tem que ir trabalhando para que as nossas lutas, elas depois se tornem conquistas, porque nós não podemos desanimar, né, Wanda? Nós estamos no mundo... Não, eu acho que não é uma questão de desânimo, pelo contrário, a gente está vendo o resultado lá em Recife, por exemplo. Está havendo flexibilização, na região norte já teve redução. É fato que em alguns lugares está tendo redução mesmo, porque o Brasil é muito diverso, é muito complexo, temos características diferentes. Mas nós estamos agora no período mais crítico na região sul. Então, e mesmo assim, quando eu olho aqui para o meu entorno, aqui para Goiás, o hospital de campanha que foi criado agora, recente, já está lotado, não tem mais lugar para ficar. Então, o Distrito Federal agora, recentemente, fez um decreto de calamidade pública, depois faz um decreto de abertura,
Como é que a população compreende? É calamidade ou é abertura? Não dá para entender, entendeu? Então, assim, é um barata-voa absurdo, sabe? É muito, muito complexo para o cidadão comum compreender. A gente que lida com a saúde pública, a gente entende o que está por trás disso. Agora, o cidadão comum que se espelha ali numa fala de uma autoridade, ele fica confuso, né? E é natural que fique mesmo. Eu ficaria, se eu não tivesse conhecimento. Com certeza. Nós temos aqui a professora Torquata, está perguntando o que você diz do número de óbitos relacionados ao contingente de profissionais de saúde, e especialmente, né, a questão que envolve exatamente os profissionais da área de enfermagem. Se você tem né, como que você avalia essa situação e considerando, né, que nós temos hoje também, já tem aí um projeto de lei que está aprovado no Senado por unanimidade, que diz respeito à indenização, né, que está sendo pensada, que consiste num valor fixo, eu estava lendo, de 50 mil para o profissional que se tornar incapacitado, né? Então, algo que vem no entorno dessas discussões e seria, né, interessante a gente, você que está realmente cotidianamente, né, vivenciando outras situações, contatos que vocês tiveram recentemente e debates também dentro do nosso próprio Conselho Federal, né, o que você pode, né, como que você vê essa situação? Olha, óbito de profissional é profissional de linha de frente. Um profissional, a vida dele não é mais valorizada do que um cidadão comum. No entanto, o impacto que ele causa, que a perda desse profissional causa na sociedade como um todo, ele é muito mais exacerbado. O número de óbitos eu acho muito elevado, né? Nós tivemos países com um número de perdas muito, muito, muito pequeno. Lugares que não teve nem perda de profissional, teve adoecimento e tudo mais, mas não teve perda. Então, eu vejo isso como um problema. Agora, ontem conversando, eu estava no Conselho Federal, conversando com o Manuel e participando de uma live com ele, tem muitos colegas nossos que não acreditam no coronavírus, né? E foram denunciados fazendo fake news e tal. É lamentável, assim, uma pessoa leiga fazendo fake news é compreensível, não é aceitável, mas um profissional de enfermagem fazendo fake news, não acreditando no vírus, é o fim da picada, e isso aí deveria ser voltar para a escola para estudar. Olha, nós temos aqui ainda, né, mas eu estou vendo aqui, vocês me desculpem se eu não tiver, porque são muitas manifestações, parabéns, excelente exposição, excelente fala, uma inspiração para nós todos, com certeza, vários alunos aqui da escola e também da comunidade externa se manifestando em relação à sua exposição e à sua forma também, como você traz com muita competência todo esse marco, né, da nossa vivência hoje em termos da pandemia. Tem uma última questão que eu estou vendo aqui da Elizabeth, ela falando, deixa eu ver se eu consigo, a Elizabeth falando de uma consequência do isolamento social está sendo a desnutrição, porque as pessoas não estão se alimentando direito devido à questão financeira. Como é que você vê esse patamar entre economia, saúde, isso transitando o tempo todo para a gente, né, nas mensagens que são colocadas nas mídias, né? Como é que você, considerando que esse também é um grande desafio a ser enfrentado hoje no nosso cenário, né, do contexto brasileiro. Tá? Se você puder. Olha, eu creio que eu vou falar a minha opinião. Assim, eu acho que nós, como cidadãos, devemos fazer parte da solução e não do problema. Uma sociedade que fica esperando uma autoridade dizer o que deve ser feito é uma sociedade que precisa amadurecer, precisa desenvolver. A saúde pública não é inimiga da economia. A saúde pública ela é um caminho para voltar para a economia de forma tranquila. Eu recentemente fiz até um organograma mostrando, se a gente usar os testes, a gente fez um planejamento em que o governo atual
deu continuidade para a compra de 24 milhões de testes RT-PCR, 22 milhões de testes sorológicos, sendo 12 milhões de testes sorológicos de bancada, que é o teste realmente que presta. 10 milhões são daquele da Vale, que é um teste rápido que tem limitações. Então, 24 milhões, para vocês terem ideia, no ano passado, todo o ano passado, juntando tudo que todos os laboratórios centrais estaduais fizeram de teste, juntando todas as técnicas laboratoriais para todas as doenças de notificação compulsória, ou seja, todas as doenças que os laboratórios centrais realizam testes, nós fazemos em média 10 milhões de testes. A gente comprou 24 milhões só para uma doença. Não é pouco teste. Agora, faltou insumo internacional, teve uma série de limitações. E a gente, há muitos anos, não investiu nos laboratórios. Os laboratórios são todos manuais. Pra vocês terem ideia, estava faltando suave, aquele cotonete grande. Não tinha tubo. Teve um período que o Laboratório Central do Rio de Janeiro tinha 5.000 amostras paradas, porque não tinha um profissional para passar do tubo primário para o secundário, gente. Então, assim, esse é o nosso país, um país ainda analógico. Então, nós precisamos automatizar, precisamos informatizar, precisamos melhorar. Eu espero que os profissionais entendam agora, porque eles ficam todos pedindo a gente assim, o dado, cadê o dado, cadê o dado? Se o profissional de saúde não preenche a ficha, não vamos ter dado. E a gente está vendo isso. Então, os instrumentos de vigilância, eles estão sendo vistos agora cada vez mais fundamentais para isso. É claro que tem muita gordura para ser cortada, tem fichas que são muito longas, a gente precisa qualificar isso e tudo mais. Então, como que dá para a gente poder voltar a uma realidade de... que eu não gosto muito do termo novo normal, porque para mim não é novo normal. É uma nova era. É uma nova era em que a gente vai ter mais informatização do Sistema Único de Saúde, que a gente vai ter mais UTIs, porque vai ficar mais respiradores, a gente vai estar renovando, assim como o surto de cólera teve um papel importantíssimo para a informatização da vigilância. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai sair melhor do que nós entramos. Nós ficaremos cada vez mais valorizados, a enfermagem, a vigilância, ou seja, as duas áreas que eu lido estão sendo supervalorizadas, demonstrando um papel importante, porque historicamente foi a clínica, né? O hospital, aí é leito, o hospital, só investimento. Então, eu espero que a gente tenha mais investimentos para que a vigilância possa ajudar nessa retomada. De que maneira? Por meio da atenção primária, vigilância na atenção primária. Se os agentes comunitários de saúde, se as equipes de saúde da família, se as equipes da atenção primária, que estão numa área descrita, conseguirem, não precisa ser todo mundo, pode ser de uma rua, pode ser de uma região do bairro, monitorar quantas pessoas estão gripadas e quantas pessoas naquela casa vivem e quantas pegaram gripe, eu consigo fazer taxa de ataque por domicílio. Eu consigo monitorar esse padrão e direcionar tanto na intensidade, quanto na direção, quanto também na magnitude. Ou seja, eu consigo precisar melhor a retomada. E a gente vai ter que conviver com esse vírus por mais muitos meses. A gente vai ter que conviver com esses vírus, com esse vírus e com os outros. Né? Hoje saiu o artigo da doutora Marilda, ela já tinha me falado quase um mês atrás, falando que tinha identificado um vírus, uma cepa nova de influenza lá no Paraná. Então, assim, é isso, vai ser uma nova pandemia, vai chegar, a gente precisa incluir. Sabe uma das coisas que mais me deixou chateado ao longo desses anos? É da cadeira de vigilância em saúde ter saído do currículo básico. Eu acho que a gente precisa retomar a cadeira de vigilância como uma cadeira dedicada, tendo isso como... Não adianta pensar que na pediatria vai se discutir epidemiologia, vai falar sobre vigilância. Não vai. Não vai. O aluno não vai ter a oportunidade que eu tive com vários professores que me ajudaram, que me ensinaram, que eu aprendi aqui com Celina, com Andréia, com vários, com Chico. Então, assim,
ter aquela oportunidade de vivenciar a epidemiologia, como eu vivenciei saúde pública, deve ser um direito dos enfermeiros. Eu acho que, eu sugiro, eu já falei isso também para o Manuel, a gente tem que retomar essa cadeira. Não dá para ficar, principalmente em um cenário em que nós temos tantas doenças emergentes. Então, não há uma disputa entre saúde e economia. Na verdade, nenhuma vive sem a outra. E se nós não entendermos isso, nós não vamos ter nem economia e nem saúde. Eu acho que você está trazendo uma questão extremamente importante, porque a nossa escola ela tem um pioneirismo muito grande em relação às questões que envolvem a atenção primária. Tanto que, nesse momento agora de pandemia, as respostas foram muito imediatas em relação à construção de projetos, trabalhos, e com certeza os professores estão aqui saudando você. Né? Você falou do professor Chico, professora Celina está mandando os parabéns, porque inclusive ela falou que desde o início ela via que você tinha escolhido a epidemiologia como um caminho, né? É mesmo. E também as professores aqui de outros departamentos, professora Cleide, que não foi da sua época, está aqui mencionando, ela hoje coordena vários projetos na área da saúde da mulher, falando da importância e da inclusão do grupo de risco, que as puérperas e as mulheres não tinham sido ainda incluídas nesse grupo. Enfim, são muitas manifestações, né? Aqui nós temos também uma pergunta do professor Adriano, perguntando se nós vamos chegar no lockdown. E eu, particularmente, né, como diretora da escola, o que nesse momento nós estamos trabalhando a retomada do ensino por meio remoto ainda. Mas, né, a universidade como um todo, ela está se mobilizando e preparando esse cenário, que é um cenário de muitos desafios, porque nós estamos numa universidade pública, numa universidade onde os recursos têm sido cada vez mais escassos, uma disputa ainda muito grande em termos, né, desse cenário, pelo contexto que temos hoje, considerando os recursos financeiros para a compra de EPIs, todo o contexto também que envolve as nossas ações de retomada de alguns estágios presenciais que os nossos cursos exigem, os cursos de enfermagem, nutrição, gestão de serviços de saúde. Então, se você puder também, né, colocar uma mensagem final para esse contexto todo que temos no enfrentamento da formação, porque quando você começou a sua fala, você falou que o SUS tem 3 desafios enormes. Um que envolve, nesse momento atual, né, a questão dos recursos financeiros, os leitos e a formação. Então, se você puder falar, né, para a gente poder fechar a questão da formação, essa pergunta do professor também em relação ao lockdown, se nós vamos precisar chegar no lockdown, para a gente poder, né, encerrar aqui, porque se tivéssemos mais tempo, seria aqui um bate-papo para umas 3 horas. Mas isso exige também a gente marcar os nossos limites e aguardar você para um próximo encontro, porque as manifestações aqui já estão pedindo que a gente tenha um próximo encontro, tá? Então, aqui é sua carga também. Reafirmo isso mais uma vez, tá? Não, eu fico muito, muito honrado e eu aprendi, espero estar prestigiando o Chico, André, a Celina, que me ensinaram. Se eu estou aqui é porque eles me ensinaram muito e eu aprendi muito aí com a escola. Sobre o lockdown, eu espero que não seja necessário, mas eu acho que essas medidas não farmacológicas são como remédios. Tem remédios que são amargos e a gente não quer tomar. Mas quando a gente fica doente, a gente precisa tomar. Então, se preciso for, eu espero que o gestor seja corajoso o suficiente para poder tomar essa medida. Se nós tivéssemos feito realmente um distanciamento social, eu não gosto da palavra lockdown, mas bloqueios em determinadas regiões ou em determinados setores, em determinados momentos,
coordenados, possivelmente a gente tinha passado como os demais países, que ficaram fechados 2 meses e abriram. A gente nem abriu nem fechou direito, gente. Então, a gente está meio com a porta Caiu de novo. entreaberta, assim, sabe? Fingindo que é difícil, é muito complicado essa situação. Sobre o retorno às atividades, eu acho que eu me considero um professor, eu trabalho dando aula e ainda sou professor na Escola Fiocruz Governo, orientando mestrando, dando aula, ajudando na orientação. Eu acho que nós devemos já, desde já, começar a trabalhar a incorporação da tecnologia, do ensino por meio dessas... Não é ensino à distância, né? Eu acho que não é nenhuma lógica de EAD, mas é de uma sala extramuro, né? Que é outra realidade. Isso demanda estratégias pedagógicas que nós não estamos preparados, fomos pegos assim de supetão, né, do ponto de vista pedagógico. Eu, conversando com meu sobrinho, que tem 16 anos e adora jogar videogame, eu perguntei para ele, ele falou que está doido para voltar para a aula. Um jovem de 16 anos que gosta de jogar videogame, quando ficava tendo aula, ficava matando aula para poder ficar jogando videogame, agora falar que está doido para ir para a aula, é porque a didática não está boa, sabe? Eu acho que a gente ainda está precisando aprender, não só do ponto de vista pedagógico, mas também do ponto de vista de estrutura. As plataformas não são adequadas, são pouco atraentes, né? Você tem mecanismos de fazer isso e não é um problema do Brasil, viu? Eu tenho conversado com amigos no exterior, isso é um problema internacional, né? Haja vista o preço que o Zoom teve na Bolsa de Valores, né? Espalhou, explodiu. Então, vai ficar como legado, ou seja, a gente pode ter, ao longo das disciplinas que tenham uma carga menor de aulas presenciais e uma parcela dessas aulas, independente da Covid, eu estou falando aqui agora como metodologia, e trabalhar permitindo que as pessoas possam vivenciar mais a enfermagem, a medicina, os cursos na prática, né? Eu me lembro dos estágios que eu tive aí lá na prefeitura de Belo Horizonte, ainda na escola. Eu lembro dos estágios ali no Sofia Feldman, sabe? Eu vivenciei esse momento todo lá no HC, no João 23, né? Eu vivenciei. Eu pude escolher aquilo que eu gostava mais, tanto que eu me lembro que eu não gostava muito de psiquiatria nem de pediatria, porque eram 2 áreas que eu me sentia pouco confortável. Mas isso deve ser reconhecido, né? Deve ser interpretado, entendido e permitir que quem tem essa vocação pudesse explorar mais essas áreas e que a gente pudesse, dentro das áreas, né, de pediatria, psiquiatria, e de gineco também e tal, você pudesse usufruir daquele conhecimento que você mais gostasse dentro daquele setor. Eu acho que isso vai ser um grande desafio para o retorno às atividades. Isso não é para agora, não é uma mudança para imediato. Eu creio que as escolas, com uma boa estratégia de testagem, de identificação, rastreabilidade de contatos, pode retomar com segurança. Para isso, vai ser preciso um diálogo com a prefeitura e, obviamente, alinhado com a Secretaria de Educação e de Saúde. Então, eu creio que nós estamos chegando em agosto, no momento em que podemos, se tudo correr bem, ou seja, se o resultado dessa transmissibilidade se mantiver com uma estabilidade, com tendência de queda, começar para que em agosto o diálogo seja de preparação para a retomada. Agora, esse ano de 2019, 2020 é um ano que vai ter que ser reconsiderado no calendário, né?
eu jamais imaginei que eu fosse vivenciar o que eu estou vivendo. Eu me recordo que em 2007 e 2007, 2012, dois momentos. A gente escreveu, eu participei da escrita de um projeto de lei de emergência em saúde pública. Nós propusemos uma lei de quarentena, propusemos uma série de ações e isso não passou, porque se via aquele momento que o termo quarentena seria da exceção, aí lembrávamos de momentos de exceção na nossa história política e tal. E hoje a gente está fazendo o contrário, né? Quem está querendo abrir é o contrário, quem está querendo fechar é quem falava que não podia fechar. Então, assim, é surreal o que a gente está vivendo. É surreal. Surreal. Então, eu respeito muito todos, o presidente Bolsonaro, os secretários, a população. Nós temos que respeitar a opinião diversa. Se as pessoas não estão compreendendo o que deve ser feito, é porque nós não estamos conseguindo passar adequadamente. Então, eu creio que a gente precisa aprimorar o nosso diálogo, a comunicação. A imprensa tem feito um trabalho muito bom, acho que a imprensa tem feito um trabalho de canal, mas nós estamos diante de um cenário novo, né, com redes sociais, todo mundo fala o que quer, posta o que quer, não tem controle. Então, nós temos muito pouco a capacidade de intervir nesse processo. É uma epidemia do século XXI, efetivamente. E só tende a ficar mais aberto, né? Eu espero que fique mais democrático, que fique mais explícito e que a gente reconheça, olha, erramos aqui, precisamos melhorar aqui, vamos aprimorar tal setor e valorizar os profissionais e, como dizia o Mandetta, colocar a ciência como um norte, né? E não um achismo. Olha, nós estamos indo para quase 2 horas de conversa, então, como se diz, está na hora. E aqui, ó, eu te falo, né, a manifestação dos nossos estudantes, dizendo que você é uma inspiração para todos nós, com certeza, para eles mais ainda, né, para mim que já estou quase em final de carreira, mas para todos nós, você é uma grande inspiração, um exemplo de dedicação, de profissionalismo. E aqui tem um dos professores nossos que está falando o seguinte, quer te ver no Congresso Nacional, viu, Wanderson? Legal! E especialmente em defesa da nossa enfermagem, né? A nossa escola hoje tem os cursos de nutrição, gestão de serviços de saúde, estamos aí abraçando esse desafio para que o nosso SUS se mantenha firme, né? Sólido, mesmo com todas as dificuldades que a gente esbarra a todos os momentos. Mas, como se diz a nossa reitora, nós não vamos, nesse momento, desistir, né? A nossa reitora é bastante firme quando fala das questões que envolvem a universidade. Estamos numa universidade hoje muito bem qualificada e nós realmente temos que valorizar. E eu te parabenizo pela valorização que você traz de todo o investimento na saúde, da sua carreira, a história muito bonita que você está escrevendo nesse capítulo da saúde, né? Homenageando mais uma vez todo esse investimento de todos os profissionais da área da saúde. Para nós isso é uma grande honra ter você aqui como nosso egresso. Eu sei que muitas pessoas queriam falar, né? Nós vamos organizar outra para você trazer essa possibilidade, aí a gente faz, né, uma outra... Que seja presencial da próxima. Um outro tipo de fala, muitas pessoas querendo falar. Eu queria aqui agradecer a todos da nossa comunidade, os nossos servidores, a quem está nos bastidores, o Edivar aí colaborando no obrigado. Colaborando no áudio, a Daniele, professora Creide, que colaborou muito para que essa plataforma, né, tivesse a condição de comportar o maior número de pessoas, porque a nossa plataforma aqui é pequena, então, né, um investimento, uma colaboração muito grande de todos. Eu acho que é assim que a gente quer ver esse momento, um momento de participação, de colaboração, de contribuições que realmente estão, né, emergindo com o desafio da gente manter, né, a nossa saúde, esse momento ainda de muita incerteza,
mas que a gente consiga crescer com tudo isso, né? São os valores que não podemos perder, os valores da ética, a gente primar por tudo aquilo que nós queremos de melhor nesse país. Ciência, conhecimento, educação, saúde, tudo aquilo que nós temos direito, não é verdade? Então, aqui o meu agradecimento a todos aqueles que estiveram presentes, de outras universidades, né? Professora Rosalina, professora Rose, professora Darlene Tavares, que eu vi aqui, professora Rita, né? Então, todos os que colaboraram, que estão aqui até esse momento, nós tivemos uma participação incrível e depois, né, vamos organizar. Tem várias propostas que me fizeram aqui no chat, tá? E que fique registrado, né, esse momento, como também aqui a sua casa. Então, seja muito bem-vindo na hora que for, mais uma vez, oportuno, nós queremos que você esteja conosco, tá? Parabéns por tudo, muito obrigado. Acho que não poderíamos ter, né, oportunidade melhor do que esses 87 anos com a sua presença e trazendo toda essa vitalidade que nós precisamos para esse momento muito difícil. Então, fica aqui o nosso muitíssimo obrigado pela sua participação. Tá? Muitíssimo obrigado, Sônia. Obrigado a todos. Agradecer a todos da nossa comunidade. Eu botei ali, eu vou colocar essa apresentação no meu site. Aí quem quiser pegar lá, depois é só pegar no site, eu vou botar ela lá. Tá, então, gostaria de agradecer, né, a nossa vice-diretora, a professora Simone, a todos, mais uma vez, da nossa comunidade, os professores, e dizer da importância da gente ter esses 87 anos como um marco institucional. Nós não podemos fazer comemorações, celebrações, que o momento, né, não nos pede isso realmente, mas que isso fique registrado como um marco institucional dos nossos 87 anos. Então, muito obrigada. E despeço aqui de todos com um afetuoso abraço. Professora Simone... Vamos tirar uma foto, professora Sônia. Vamos tirar uma foto. Pede para todos bater palmas para o Wander. Vamos tirar também. uma foto. Ir para a foto. Foto! Todos podem abrir a sua Vamos câmera. lá, abram as câmeras, vamos tirar foto. Isso. Eu acho que a gente podia bater palmas para o Wanderson também. Claro. Isso. Então, quem vai bater essa foto? Porque eu não conheço essa técnica, não, mas eu sei que tem... Nossa equipe maravilhosa. Vai bater a foto aí, Rosânia. Firmeza. Depois nós mandamos para você, viu, Wander? Eu quero. Isso. Ainda vamos fazer bombar nas redes sociais. Ô, Wanderson, tem muita gente da nova geração aqui que você não conhece. Você vai... Depois podemos ajudar você a identificar, tá? Professora Carla Rona, muitas pessoas da nova geração aqui, professora Solange, não, tem muita gente, depois a gente faz essa identificação com você. Que legal, viu? É um prazer muito grande. Fica aqui a foto. Olha que massa, viu? Eu estou aqui vendo as carinhas aqui, tem muita gente, quanta gente conectada, que legal. Chegou a ter 134. Também, professor de Rondônia, de Goiás, enfim, Cuiabá, Mato Grosso. Muito maior, viu? Isso Que é um legal. trabalho muito grande para todos nós. Que legal, fico muito A feliz. nossa foto, com palmas. Isso. Aí. Bravo. Obrigado a todos pela por esse momento, né, de uma oportunidade incrível de discussão, conhecimento. Sim, né, aquelas bacias. E aí, muito obrigada mesmo a todos. Um beijo. Bom final de semana a todos e todas. E aí, obrigado. Nós Tchau, Wanderson. Um abraço. Obrigado. Obrigada. Abraço e obrigada. Obrigado. Parabéns, Sônia. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Grande abraço. Tchau, gente. Boa noite. Parabéns, Sônia. Toda a equipe. Um abraço. Beijo. Parabéns, Sônia. Tchau. Tchau aí todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Celina. Gostei de te ver. Edinaldo. Sônia, pela iniciativa. Ah, puta que Fábia, pariu. um beijo.
Tchau, Fábia. Beijo aí, ó, para todo mundo. Rosânia, obrigada, viu, Rosânia, por tudo. Tchau, tchau para todos. Uma grande festa para essa vetusta senhora de 87 anos. Isso, uma homenagem. Beijo para todo mundo. Tchau, Simone. Tchau, tchau. Tchau, Marília. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Morrendo de saudade de todo mundo, viu? Muito bom ver vocês. Saudade de todos. Muita. Beijo. Não, obrigada, gente. Obrigada por tudo. Deixa eu fechar aqui. Como é que eu saio? Sair. Estou aprendendo a sair também, que eu não sei sair direito desse negócio, não. Agora eu aprendi. Prendeu? Tá boa? Você tá aí. Tchau, tchau. Beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, Rita. Aí, tô saindo. Ei, Celina, beijo. Tchau. Depois a gente conversa umas coisas. Sim, senhora. Onde que eu vou? Cadê? Ai, gente, eu vou sair daqui, ó. Sair assim, ó. Bem na marra. Ai, meu Deus. O Arthur já ensinou, é só tirar da tomada.